seu dispor. Vamos agora conhecer as transformações gasosas. Transformações termodinâmicas. Elas ocorrem quando um gás muda o seu estado. São estudadas quando consideramos uma massa fixa de gás em um sistema fechado, para verificar como as variáveis de estado de um gás, que é a pressão, volume e temperatura, se interrelacionam. Esse processo é feito quando mantemos uma dessas variáveis constante e observamos como ocorre a variação das outras duas. Essas mudanças de um estado de um gás também são chamadas de transformações gasosas. Elas recebem nomes específicos e obedecem leis e enunciados, que foram descritos pelos cientistas que se destacaram ao estudá-las. Primeiro vamos conhecer a lei que tem o nome Lei de Boyle-Mariotte. Os cientistas Robert Boyle e Edmund Mariotte estudaram a transformação isotérmica, na qual a temperatura do gás permanece constante durante o processo, e enunciaram a seguinte lei. Então, isotérmica. Iso significa mesmo, térmica, temperatura. Vamos à lei então de Boyle-Mariotte. Com a temperatura sendo mantida constante, o volume ocupado pelo gás é inversamente proporcional à sua pressão. Isso quer dizer que, se aumentarmos a pressão do gás, o seu volume diminuirá, e vice-versa, como mostra a figura. Aqui nós temos uma situação inicial com dois pezinhos que representam uma certa pressão. Quando eu aumento a pressão, o gás diminui. Quando eu alivio ou diminuo a pressão, o volume do gás aumenta. Duas grandezas são consideradas inversamente proporcionais quando o seu produto origina sempre uma constante. Então, nesse caso, quando eu multiplicar P por V, vai dar uma constante qualquer. Significa então que o gás passando do estado 1 para o estado 2, numa transformação isotérmica, a gente pode escrever que P1 vezes V1, que corresponde ao estado inicial do gás, tem que ser igual a P2 vezes V2, que é o estado final do gás. O gráfico abaixo ilustra a transformação isotérmica regida pela lei de Boyle-Mariotte. Aqui nós temos um gráfico da pressão pelo volume. A gente pode observar aqui que, quando a pressão é baixa, por exemplo, vale 2, o volume é alto. Aqui está mostrando 600 ml. Quando a pressão aumenta, é 8, o volume que mostra no gráfico aqui é menor, é 150 ml. Então são inversamente proporcionais. Essa curva que está aqui em azul é chamada de isoterma. Todos os pontos que pertencem a ela possuem a mesma temperatura. Então, neste ponto aqui, que eu estou sinalizando, onde a pressão vale 8 e o volume vale 150, tem a mesma temperatura que esse outro ponto, onde eu sinalizei aqui que a pressão vale 2 e o volume vale 600. Ok? Segunda lei é a lei de Charles e Gay-Lussac. A transformação isobárica, aquela que acontece com a pressão do gás mantida constante durante o processo. Então, temperatura constante, iso mesmo, bárica, pressão. Foi estudada pelos cientistas Joseph Louis Gay-Lussac e Jacques Alexandre César Charles, que enunciaram a seguinte lei. Com a pressão do gás mantida constante, o volume ocupado pelo mesmo é diretamente proporcional à sua temperatura termodinâmica. Traduzindo, isso quer dizer que, se aumentarmos a temperatura do sistema, o volume ocupado pelo gás também aumentará, ou seja, ele expandir-se-á. Por outro lado, com a diminuição da temperatura, o gás irá se contrair. Veja isso na ilustração a seguir.
Aqui nós temos um gás numa situação inicial, com uma temperatura, uma pressão e o volume. Ocorre uma transformação e no estado final, o que a gente verifica? P2 é igual a P1, então houve uma transformação isobárica. A temperatura 2 é o dobro da temperatura 1, portanto o volume 2 também tem que ser o dobro do volume 1. Grandezas diretamente proporcionais são aquelas em que a sua razão, divisão, resultam em uma constante. Então, quando eu divido um valor por outro e dá uma constante, a gente diz que essas grandezas são diretamente proporcionais. Portanto, numa transformação isobárica, ao passar do estado 1 para o estado 2, podemos escrever o volume 1 dividido pela temperatura 1, que representa o estado inicial, tem que ser igual ao volume 2 dividido pela temperatura 2, que representa o estado final do gás. Graficamente, podemos representar essa transformação da seguinte maneira. Vamos ao gráfico agora. Volume na vertical, temperatura na horizontal. A gente pode observar aqui, quando a temperatura é 100, o volume aqui foi representado por V. Se dobrar a temperatura, ou seja, passar para 200, o volume também dobra, fica 2V. Se passar a temperatura de 100 para 400, ou seja, multiplicar por 4, o volume também fica multiplicado por 4. Terceira e última lei, chamada lei de Charles. Ela é aplicada para as transformações isométricas, que também tem o nome de isovolumétrica ou isocórica. É aquela na qual o volume ocupado pelo gás permanece constante. Então, isométrica, mesma medida, durante o processo. Essa lei é assim enunciada. Com o volume sendo mantido constante, a pressão do gás é diretamente proporcional à sua temperatura termodinâmica. Traduzindo novamente, se aumentarmos a temperatura do sistema, a pressão exercida pelo gás também aumentará, e vice-versa. Observe que nós temos uma situação inicial que, com o aumento da temperatura, veja que a pressão também tem que aumentar. Tinha 2 Pzinho, agora tem 4. E com a diminuição da temperatura, a pressão também diminui. Olha, eram 2 Pzinhos, agora ficou um só. Ok? Matematicamente, a terceira lei pode ser assim escrita. Pressão 1 sobre temperatura 1, representando o estado 1 do gás, tem que ser igual a P2 dividido por T2, representa o estado 2 ou o estado final do gás. O gráfico que representa essa transformação é o seguinte. A gente observa aqui também que quando a pressão é 3, a temperatura é 100. Dobrando a pressão para 6, a temperatura também dobra de 100 para 200 e assim por diante. Era isso, gente. Fica agora uma reflexão e até a próxima. Gelson é Gelson.